essa integral. Isso não é um polinômio, porque tem esse expoente 3 meios aqui. A gente tem uma subtração dentro de uma raiz, que é bem característico de usar a substituição trigonométrica. E o objetivo é fazer com que essa subtração vire um único termo. E o que a gente vai fazer, então, é comparar isso aqui com a identidade que a gente conhece, que é 1 menos seno ao quadrado. Se ali for usado S, a gente tem que usar outra variável. A gente pode usar θ, x, o que a gente quiser. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Essa identidade aqui é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, só que a gente passou o seno para o primeiro membro. Então, aqui é 16. A gente quer que vire 16 esse número para a gente comparar. Então, a gente multiplica por 16 essa identidade para comparar com 16 menos 9 S ao quadrado é igual a, multiplicando por 16, essa que a gente tem é 16 menos 9, mentira, 16 menos 16, está multiplicando por 16, não olha para o primeiro membro não, pegando essa aqui em cima e multiplicando por 16, 16 menos 16, seno ao quadrado de θ é igual a 16 cosseno ao quadrado de θ. Isso é para a gente construir qual a substituição que a gente está fazendo. Então, ó, o 16 é igual a 16, o menos está no lugar certo, faz muita diferença se fosse 9s ao quadrado menos 16, mudaria a identidade que a gente usaria, seria aquela de secante ao quadrado menos 1 é tangente ao quadrado. Então, aqui é número menos alguma coisa que tem variável ao quadrado. Então, a gente usa essa substituição. Porque, por exemplo, o zero faz parte do domínio dessa função. Né? O zero faz parte do domínio na hora que a gente está olhando aqui dentro da raiz e tal. Então, comparando agora esse termo com esse, a gente vai descobrir, como a gente está fazendo uma escolha, então 9s ao quadrado é igual a 16 seno ao quadrado. Então, a gente vai escolher 3s como sendo 16, como sendo 4 seno, é como se a gente estivesse tirando a raiz. E aqui a gente não vai preocupar em colocar módulo, né, tá com raiz de coisa ao quadrado, porque a gente está trabalhando com um domínio aqui, que o nosso θ está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2 aberto, tá? Que é onde a gente faz, onde existe a função inversa do seno. Porque no fundo a gente está fazendo a substituição é por arco seno. Então a gente nem vai muito preocupar em escrever esse domínio nesse momento. A gente está fazendo a substituição e o nosso seno de θ, então, 3s é igual a 4 seno de θ. A gente vai precisar achar o ds, então vamos isolar o s aqui. O s é igual a 4 terços de seno de θ. E o nosso ds, então, é 4 terços derivada do seno, cosseno de θ dθ. Então, a gente vai fazer uma substituição. A gente construiu, olha, se a gente for aqui, ó, 3s ao quadrado dá 9, 3s elevando ao quadrado fica 9s ao quadrado. A hora que a gente eleva aqui, a gente tem exatamente que 16 menos 9s ao quadrado é 16 cosseno ao quadrado. Então, a gente vai poder substituir tudo que está dentro do parênteses aqui, ó. Isso que está dentro do parênteses aqui é exatamente 16 cosseno ao quadrado. Se quiser perceber que fez a substituição certinha, vai lá e substitui, ó. Ah, quanto que vale 3s? É 4 seno, aí eleva ao quadrado, aí coloca o 16 em evidência para usar aquela identidade e concluir que o que está dentro do parênteses é igual. Então, o que está dentro do parênteses ali é 16 cosseno ao quadrado. Foi essa construção que a gente fez. O nosso rascunho está meio provando isso para a gente. Quem que é o ds? Não pode esquecer o ds. O ds é 4 terços de cosseno de θ dθ. Então, agora, a gente está com uma integral, que a gente fez uma substituição correta, a variável era s, agora a variável é θ, não está misturando, incógnitas, não pode misturar. As constantes a gente pode tirar da integral, então esse 4 terços é constante. Esse 16 está elevado a 3 meios, então eu estou tirando a raiz quadrada de 16 e elevando ao cubo. Então, a nossa integral aqui, ó, vai ficar igual. Então, vamos escrever essa igualdade para ficar claro. Isso aqui é igual a 4 terços. Esse 16 aqui, então, ficou 4 ao cubo, porque saiu, né? E aqui a gente tem cosseno e embaixo a gente está com cosseno ao quadrado dentro da raiz cosseno. Então, cosseno ao cubo. Então, o numerador está ficando cosseno e o denominador está ficando cosseno ao cubo de θ dθ. O nosso cosseno pode ser simplificado com esse cosseno ao cubo e vai sobrar um cosseno ao quadrado no denominador. Esse 4 a gente pode simplificar também com esse 3.
Então, a nossa integral aqui está ficando 1 sobre 3 vezes 4 ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. E secante ao quadrado é uma integral elementar. Então, quem que derivando da secante ao quadrado? Tangente. Então, tangente de θ mais c. Então, nesse passo, o que a gente precisa é voltar para a variável inicial. Então, a gente já, olha, pegou a nossa integral, transformou numa integral mais fácil. Então, agora o que a gente tem que fazer é voltar para S. E o que que relaciona S com θ? O que relaciona S com θ é justamente essa 3S igual a 4 seno de θ. Então, vamos escrever isso. Ó. A gente sabe que 3S é igual a 4 seno de θ. A nossa resposta foi em tangente, né? Deu tangente de θ multiplicando uma constante. Quando a gente vem com essa relação aqui, a gente sabe que seno de θ é igual a 3S sobre 4. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se a gente pensa num triângulo, pensar num triângulo retângulo, para a gente localizar nosso cateto oposto. Nosso triângulo aqui não ficou retângulo. Então, eu vou colocar um triângulo retângulo. Então, o que que acontece aqui? Olha, se a gente fala que o nosso ângulo θ está nesse lugar, o cateto oposto está aqui, a hipotenusa está aqui, e o cateto adjacente ao ângulo θ está aqui. Então, o nosso seno de θ, cateto oposto, 3S, sobre a hipotenusa está sendo 4. Então, quem é o lado que falta? O lado que falta aqui, a gente pode usar Pitágoras para achar esse lado que falta. Então, a gente está com... eu estou querendo descobrir que valor é esse. Eu posso até chamar de x. Então, se a gente chama esse valor que a gente está precisando descobrir aqui de x, a gente tem que x ao quadrado mais 3s ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, o lado que a gente quer descobrir, o x ao quadrado, vai ser igual a 16 menos, vou passar para o outro lado já, ao quadrado aqui, ó, 3s, vai ficar 9s ao quadrado. Então, quanto que vale x? A gente está falando de comprimentos num retângulo, a gente está fazendo uma escolha aqui, que um ângulo que isso aqui dê certo. Então, isso aqui vai valer 16 menos 9s ao quadrado. Observe que o lado que falta no nosso triângulo, quando a gente faz a escolha do seno aqui, ó, então vamos só apagar esse hipotenusa, cateto adjacente aqui para ficar mais limpo. Então, a gente tem um triângulo, e esse triângulo, ele é a referência do que a gente fez a escolha. Né? A gente fez a escolha aqui, e a hora que a gente está falando, que a gente está procurando, por exemplo, quem seria cosseno desse ângulo θ? Cosseno seria esse tamanho aqui sobre 4, cateto adjacente sobre 4. Quem que seria tangente? Cateto oposto para cateto adjacente. Então, a gente está completando o nosso triângulo que a gente precisa para poder descobrir as relações entre, né, as outras funções trigonométricas que não são seno. Com essa escolha aqui, a gente achou que o seno é 3s sobre 4. E as outras funções que eventualmente aparecem na nossa resolução? Então, observe que o lado que falta aqui, esse 16 menos s ao quadrado, é justamente 16 menos s ao quadrado é esse aqui, ó. Então, ele que motiva a gente ter usado seno. É por causa dele que a gente usa seno. Então, na nossa resposta final aqui do exercício, a gente vai voltar que tangente é o cateto oposto sobre, então a gente está usando aquela referência lá. Então, vamos colocar um asterisco aqui, então isso aqui vai ficar 1 sobre 3 vezes 4 ao quadrado. Quem que é tangente? Tangente é o cateto oposto ele era 3s, que era o do seno, sobre o cateto adjacente, que era o lado que faltava, que era 16 menos 9s ao quadrado. Tudo isso mais c. E aqui acabou o exercício. Então, agora a gente respondeu em S. Aqui, observe que o domínio dessa função é o mesmo que aquela e tal. Então, tem coisas que a gente nem ficou escrevendo para resolver o exercício, porque isso está implícito nessas escolhas que a gente está fazendo, nesse θ, aonde que ele está variando, né, onde existe, porque a escolha que a gente fez aqui, ó, quando a gente fala que seno de θ é 3 sobre s, a escolha que a gente está fazendo aqui para θ, a substituição que no fundo a gente está fazendo é essa, ó. Quanto que vale θ? Arco seno de
3s sobre 4. É claro que a gente não pode dar essa resposta, arco-seno de 3s sobre 4, dentro dessa aqui, né? Vai ficar assim, tangente de arco-seno de 3s sobre 4. Não. Aí a gente nem teria ideia do que está acontecendo, de domínio, de nada. E essa aqui, ó, se a gente derivar, a gente acha aquela função. Usando só a regra do quociente, a regra da cadeia, fazendo simplificações, a gente consegue conferir o nosso exercício aqui, ó, essa integral. Agora, se a gente respondesse tangente de arco-seno, a gente teria que ficar escrevendo domínio e tendo uma... Aqui, esses domínios, esses cuidados que a gente tem, ficam implícitos na resolução, porque a gente está trabalhando com esse ângulo praticamente de 0 a π sobre 2 mesmo, porque a gente está falando da existência desse triângulo. Então, esse cuidado fica um pouco mais flexível, vamos dizer assim. Então é isso.